Você sabia que um único raio como esse já é suficiente para destruir o inversor fotovoltaico? Mas isso só vai acontecer quando não existir proteção ou quando ela não for bem dimensionada. Então bora comigo para acabar com essa preocupação de uma vez por todas. Quando a gente fala de instalações fotovoltaicas e elétricas como um todo, tem um dispositivo de proteção obrigatório que precisa estar em todo o projeto, o tal do DPS. Você já deve ter visto ele muito por aí. O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos elétricos. A sua função é proteger a instalação contra aquelas sobretensões que surgem por causa de descargas atmosféricas, os famosos raios, manobras na rede da concessionária ou pelo acionamento de motores elétricos. Por exemplo, você morar aí perto de uma grande indústria. E se esse surto encontrar pela frente um equipamento sensível sem proteção, como o inversor solar, o prejuízo pode ser grande, tá? Por isso, o uso do DPS ele é indispensável. E quando a gente entra no universo da energia solar, a gente precisa ter em mente que o sistema tem duas partes totalmente diferentes, tá? O lado de corrente contínua, que vem dos módulos fotovoltaicos, e o lado de corrente alternada, que é a saída do inversor, que irá conectar com a rede elétrica aí da sua residência e, por sua vez, da concessionária. Por causa dessa característica, o DPS utilizado para impedir que os surtos elétricos danifiquem o sistema fotovoltaico vai variar de acordo com a parte do sistema. Ou seja, o DPS que você usa do lado de corrente alternada não é o mesmo DPS que você utiliza no lado de corrente contínua. É importante que isso fique claro, porque um grande erro é achar que DPS é tudo igual e que basta colocar qualquer modelo em qualquer uma das partes, tá? Mas não é. Então vamos separar isso e começar com o dimensionamento do DPS do lado de corrente alternada. A primeira coisa que precisamos entender é que existem três tipos de DPS, tá bom? Classe 1, Classe 2 e Classe 3. Cada uma trabalha em um ponto diferente da sua instalação. Você vai entender comigo isso agora de uma vez por todas, tá? O DPS Classe 1, ele é usado para proteger contra descargas atmosféricas diretas, ou seja, que incidem diretamente na edificação ou na rede elétrica próxima a ela. Por isso, geralmente, instalamos esse DPS no quadro de entrada da instalação elétrica, muitas vezes no próprio padrão da concessionária, onde ele pode dissipar essa energia intensa antes que ela avance para dentro da rede elétrica da sua casa, do seu comércio ou da sua empresa. O DPS Classe 1 também é muito utilizado em áreas rurais e em edificações que possuem um SPDA, que é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, popularmente conhecido aí como para-raios. Já o DPS Classe 2, ele é o mais comum e protege contra descargas indiretas, como um raio que caiu nas proximidades e induziu uma tensão nos condutores da rede elétrica. Esse tipo de surto também pode chegar até os aparelhos eletrônicos aí da sua residência. Para evitar danos, o DPS Classe 2 ele é instalado nos quadros elétricos secundários, normalmente dentro da residência ou do comércio, tá? Ele também pode ser usado em quadros primários, onde o risco de descargas diretas é bem menor, né? Por fim, mas não menos importante, o DPS Classe 3 é um complemento dos anteriores e é instalado diretamente na tomada, protegendo equipamentos mais sensíveis, como os televisores, computadores e eletrodomésticos. Lá em casa, eu utilizo ele lá na minha geladeira também, por exemplo. Pensando na energia solar instalado em telhados de residências e comércios, geralmente o DPS Classe 2 é o mais utilizado, justamente porque o inversor ele é conectado no quadro de distribuição da própria instalação. Sabendo disso, a nossa missão agora é a seguinte, tá? Olhar para alguns parâmetros principais do DPS e te ajudar a escolher o DPS correto para a sua instalação. O primeiro deles é a tensão máxima de operação contínua, o famoso UC. Basicamente, esse valor ele indica pra gente até que tensão o DPS consegue ficar em repouso, sem atuar. Só quando a tensão ultrapassa esse limite que o DPS ele entra em ação. E por que isso é super importante? Porque o DPS ele não pode atuar durante a operação normal da rede. Ele só deve agir quando realmente houver um surto. Para ficar mais claro aqui, vamos começar com um exemplo. Se você tiver um DPS com uma UC de 275 volts, quer dizer que até 275 ele não atua.
A partir disso, ele entra em ação. No mercado, a gente costuma encontrar modelos de DPS com o C igual a 175, 275, 385, 460 e até 800 volts. Mas para escolher esse valor corretamente, devemos olhar para a tabela 49 da nossa famosa e querida 5410, que nos mostra o valor mínimo de UC exigido para o DPS em função do tipo de aterramento e da tensão da rede. Bora pegar um exemplo clássico aqui, tá? O aterramento TNS e uma rede de 127/220. Vou pegar a rede aqui de Minas Gerais, onde temos 127 volts entre fase neutro e 220 volts entre as fases. Quando o DPS está ligado entre fase e terra, a norma diz que o C deve ser 1,1 vezes o O, onde o O é a tensão fase neutro, ou seja, 1,1 vezes 127, que nos dá o resultado de 139,7. Nesse caso, um DPS de 175 volts já nos atende perfeitamente. Ah, Túlio, mas se tiver apenas o de 275 volts lá na loja, o que eu faço? Sem problemas, meu amigo, você pode utilizar tranquilamente, já que a própria norma nos diz que o valor da tabela 49 é o valor mínimo. Agora o contrário não pode acontecer, tá? Se você pegar um DPS de 175 e colocar numa rede onde fase neutra é 220, ele vai queimar na hora. Então, sempre tem que ficar atento com isso, tá? O contrário não pode. Agora vamos olhar para um segundo parâmetro muito importante, o nível de proteção. Essa é a tensão refletida do DPS para os equipamentos no momento do surto elétrico. Explicando de maneira mais simples, é a máxima tensão que o DPS pode deixar passar para o equipamento. O ponto principal aqui é o UP sempre precisa ser menor que aquilo que o equipamento suporta, tá? Se o DPS deixa passar uma tensão maior que o inversor suporta ou que o equipamento aí da sua casa, eles podem queimar mesmo com o DPS instalado. Por isso, o UP ele deve ser sempre o menor possível sem comprometer a tensão máxima de operação contínua que definimos anteriormente, tá? Mais uma vez aqui, vamos verificar isso lá na 5410, especificamente na tabela 31, tá? Pensando no mesmo exemplo anterior, com a rede 127/220, quando olhamos no campo Equipamentos de Utilização, observamos o valor de 1.5 kV ou 1.500 volts, ou seja, o valor UP do DPS não pode ser superior a 1.500 nesse caso. Entendido até aqui, meu amigo? Se não, você dá uma pausa no vídeo, revisita algum ponto, porque é muito conteúdo para pouco tempo, né? Então presta atenção aqui agora que ainda vem mais conteúdo para você. Nós já definimos o C e o P. Agora precisamos entender outros dois parâmetros, tá? Corrente nominal e a corrente máxima de descarga, que a gente consegue ver nas especificações do DPS. O IN, ele é a corrente nominal de descarga, é a corrente que o DPS suporta várias vezes sem perder a capacidade de proteção. Pelas normas, um DPS classe 2 deve aguentar no mínimo 19 surtos nesse valor, tá? Já o IMAX é a corrente máxima de descarga, ou seja, o máximo surto que o DPS aguenta, pelo menos uma única vez. Se o DPS tem IMAX de 45 kA, por exemplo, significa que ele resiste a um surto dessa magnitude antes de sofrer algum dano. Na prática, em linhas gerais, o valor IMAX pode ser definido assim. Em áreas urbanas com muitos prédios, é indicado utilizar valores de IMAX de até 20K. Já em áreas mais afastadas, com poucos prédios, entre 20 e 45. Por fim, em áreas rurais é indicado utilizar de 60 kA ou superiores. Mas nada impede de ser utilizado DPS com IMAX maiores, tá? Que os exigidos ou sugeridos aqui, desde que seja observado que já foi falado sobre o valor de UP. Show de bola, né? Até aqui nós já aprendemos a olhar para o DPS do lado de corrente alternada e agora precisamos fazer o quê? Olhar para o lado de corrente contínua. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para deixar o seu like e não esqueça também de se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Olhando para o lado de corrente contínua, tem uma coisa muito interessante, tá? Ao abrir a ficha técnica de um DPS CC, praticamente aparecem os mesmos parâmetros do DPS do lado de corrente alternada, tá? Classe DPS, nível de proteção, corrente nominal, corrente máxima. Ou seja, a lógica, ela é muito parecida, mas vale reforçar um ponto muito importante aqui. Isso não significa que dá para você utilizar
um DPS no lugar do outro, tá? Cada DPS ele é feito para atuar na sua parte específica do sistema. Tanto é que tem uma coisa diferente aqui, tá? No DPS de corrente contínua, a tensão máxima de operação contínua, que recebe o nome de UCPV, lembra que no lado de corrente alternada, a UC está ligada na tensão da rede, tá? No lado de corrente contínua, o CPV está ligado à tensão da string fotovoltaica, sempre considerando a tensão de circuito aberto, corrigida do módulo fotovoltaico. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um módulo onde o VCO corrigido é de 50 volts e montar uma string com 10 módulos fotovoltaicos em série, a tensão total da string será de 500 volts de corrente contínua. Por isso, você vai ver valores como 150, 300, 600, 1000, 1500 nos DPS de energia solar, tá? A regra aqui é simples. O CPV do DPS sempre precisa ser maior do que a tensão máxima da string. Pegou a ideia? Se você pegou isso aí, já tá meio caminho andado. Agora, em relação aos outros parâmetros, a ideia é a mesma do lado de corrente alternada. No geral, um DPS-CC de classe 2 com Imax de 40 kA é suficiente para grande parte das instalações residenciais e comerciais. Já o nível UP muda conforme o modelo do DPS, tá? Quanto maior o CPV, maior tende a ser o UP também, mas todos ficam dentro dos limites adequados para proteger módulos e inversores, que têm uma suportabilidade a tensões impulsivas de acordo com a tabela 2 da ABNT IEC 61.643.32. Lembrando que o valor da UP deve ser sempre menor que o UW, tá? Sabendo de tudo isso, uma configuração comum para instalação de DPS na energia solar em edificações sem SPDA é essa que você está vendo aí na sua tela. Mas aqui entra um detalhe super importante, tá? Dependendo das distâncias entre os equipamentos, alguns DPS podem ser dispensados. Por exemplo, se o comprimento do cabo entre o inversor e o quadro de distribuição for menor do que 10 metros, não vai ser preciso instalar o DPS 2, porque o DPS 3 do quadro já garante a proteção adequada para o seu inversor. A mesma lógica vale para o lado de corrente contínua, tá? Se a distância entre os módulos e o inversor for menor que 10 metros, o DPS 4 próximo aos módulos poderá também ser dispensado. Claro, aqui nós estamos falando de edificações sem SPDA, tá? Que é a grande maioria dos casos. Quando a edificação tem SPDA, o comportamento dos surtos muda e muitas vezes passa a ser obrigatório instalar DPS adicionais, tanto do lado de corrente contínua quanto do lado de corrente alternada. Se você quiser se aprofundar nesses cenários e entender tudo sobre proteção contra surtos, a Clamper, que é parceira aqui do canal, elaborou um livro completíssimo que reúne tudo isso de forma didática. O link para o download está aqui na descrição e eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. Lembrando que a Clamper também ela oferece a Clamper SB, que é uma proteção para o lado de corrente contínua, e o Clamper Frontbox para o lado de corrente alternada. Ambas já separadas para garantir a proteção completa do sistema fotovoltaico. O contato deles também eu vou deixar aqui embaixo, tá? E é claro, se tiver alguma dúvida é só mandar aqui nos comentários que nós estaremos prontos para te ajudar. Agora você pode clicar no vídeo que está aparecendo aqui do meu lado para assistir uma visita do Vitor e da Bárbara à fábrica da Clamper. Você vai ver de perto como os DPS, esses carinhas aqui que estão na minha mão, são fabricados e testado. Você vai entender por que isso faz toda a diferença na hora da proteção. Um forte abraço, obrigado pela sua audiência e até a próxima.